aí é o seguinte: o Roberto Campos Neto é um cabeça de planilha. Ele pega o manualzinho e segue o manualzinho sem olhar a realidade existente. Isso não existe para nenhuma teoria. O médico, quando ele faz o seu curso lá, ele sabe que para tal doença tem tal remédio. E ele não vai aplicar a mesma dose para cada doente. Ele vai pegar cada pessoa, analisar e adaptar. O Campos Neto não. O Campos Neto, o que ele coloca é de uma. Você não sabe, eu não vou chamar ele de canalha, não, mas eu vou lembrar o Milor Fernandes, que dizia que entre um burro e um canalha não passa o fio de uma navalha. Não estou chamando ele de canalha, não, mas só para mostrar que entre a estupidez e a intenção é tão absurdo o que ele está fazendo. O que ele está fazendo, ele disse que não tem crise de crédito. Por que não tem crise de crédito? Porque não tem banco quebrando. Daí você pega o varejo, os clientes de bancos, Loja Marisa e outros. A Magalu, que é uma das mais bem administradas, está virando pó. R$ 2 a ação, R$ 3 a ação. Você pega plano de saúde, a mesma coisa. Pequena e microempresa, nem se fala. Quem precisa de crédito está morto. Ele fala, mas os bancos estão... Não, os bancos têm uma baita gordura para queimar, mas estão sem... Vai ter uma queda de rentabilidade por falta de mercado de crédito. Então, digamos, tem que começar a se rever urgentemente essa questão da autonomia do Banco Central, que quando você coloca uma topeira no Banco Central, como é que fica? Como é que você tira? A autonomia do Banco Central é o seguinte: o governo define as regras do jogo. Quanto que ele quer, vê a questão do emprego, vê a questão do crescimento, vê a questão da queda de receita com recessão, e daí ordena ao Banco Central para operar. A independência vem aí. O Banco Central opera e o governo não pode interferir. Mas aqui não, aqui virou. E uma coisa que está assustando muito é o conjunto de concessões que estão sendo feitas aí em todas as áreas. Você tem um governo enfraquecido pelas circunstâncias políticas, então você tem que ficar bem com os ruralistas, tem que ficar bem com o Congresso, tem que ficar bem com os militares. Vamos conversar sobre isso com uma das principais cabeças da esquerda brasileira, que é o ex-governador e ex-ministro Tasso Genro. Tasso, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Faz muito tempo que não conversamos. É o que eu lamento profundamente. Muito obrigado por essa oportunidade, Nascer. Como é que está vendo aí esse início cheio de dificuldades do governo? Olha, eu acho que o Lula ele compôs três eixos, né, de mobilização política do governo: a questão do novo arcabouço fiscal, a questão das relações internacionais e a questão do combate à fome, que são os fundamentos, por assim dizer, da composição de um novo sistema de alianças para levar o Brasil para outro patamar. E, nesse sentido, eu acho que vai bem, porque não é fácil, né, substituir um governo como o governo Bolsonaro, o país destroçado, a autoestima da população lá embaixo, né, o centrão organizado de forma potente, né, para se aproveitar de qualquer governo, seja qual for a sua orientação. Então, eu acho que o Lula está começando bem. Agora, o que vai determinar realmente para onde vai esse processo é, depois, né, do arcabouço fiscal, certamente a reorganização política do Ministério, a formação de um centro de inteligência política do governo mais claro, mais visível, mais harmonioso, né, uma nova concepção de segurança pública, que envolve também a questão da segurança do Estado, né, da segurança nacional e dos demais fatores de equilíbrio, né, institucional no país. Então, estamos no começo. Eu acho que a abertura está correta, né, embora tenhamos debilidades aí visíveis, né, muito grandes, mas que são naturais de um governo que recém começa e que sucede um desastre, em última análise. Tá. Então, digamos que a dúvida que se tem em relação à questão econômica em Roberto Campos Neto é que, se fizer tudo o que ele quer para reduzir juros, arcabouço fiscal, o BNDES proibido de dar taxas civilizadas e tudo, as taxas começam a cair só no ano que vem. E você tem uma crise que está à vista de todos, né? Como é que fica, digamos, um governo que ele precisa de popularidade para poder enfrentar todos esses aliados incômodos aí?
Veja, o que existe aqui no Brasil é um mito ideológico relacionado com a independência, né, com a autonomia do Banco Central. O Banco Central pode ser, né, autônomo, ele pode ser independente, mas ele não é um poder soberano. Né? O que se fez, na verdade, com essa legislação que dá independência ao Banco Central foi conformar uma ideologia de um novo tipo de soberania. Qual é esse novo tipo de soberania? Que coloca um órgão supostamente técnico, que não é evidentemente um órgão puramente técnico, é um órgão político, né, de uma determinada política global, porque ele é uma estrutura vinculada aos padrões internacionais que passam por dentro de todas as relações financeiras do mundo globalizado, e colocam lá uma pessoa para cumprir essa tarefa. Então o presidente faz bem em dizer, olha, a Constituição Federal diz que o chefe superior da administração pública é o presidente. Né? Então não tem essa de que o Banco Central faz o que quer. Ele pode ter uma margem de soberania, uma margem de autonomia, uma margem, né, de liberdade para promover determinados cordéis, mas ele tem que cumprir as orientações estratégicas da soberania popular. E a soberania popular no Estado brasileiro, ela está estruturada em cima, né, da Presidência da República, do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Esses são os poderes soberanos. Então, este rapaz do Campos Neto, na verdade, é uma marionete do capital financeiro global. Né? E ele vai se comportar assim. Né? Um cara que aceita ser alto escalão de um governo genocida, né? De um governo impatriótico, de um governo funesto, né? Eu diria até que não tem nenhuma parecença com nenhum governo brasileiro, nem os governos da ditadura, é uma pessoa desqualificada. Né? E aí ele é um desqualificado, está na cara. Né? Tanto é que ele não responde nenhuma pergunta feita com perícia técnica, né? Com formulação adequada, não. Ele só diz que tem que ser depois da inflação, né? Ser depois de baixar a inflação. Então, agora, Tarso, global. Outro dia eu estava comentando aqui, um comentarista aí de uma consultoria, dando uma entrevista, ele falou, não, o Brasil está indo muito bem, porque com essa taxa de juros, nós vamos chegar no final do ano com um crescimento inferior a 1%. E com isso a inflação está contida e o Brasil pode crescer. Essa é a visão. Meu Deus! Se eu pegar um sujeito e gelar ele até ele ficar com 30 graus no corpo, eu elimino a febre e ele vai morrer em perfeita saúde. Assim como tem um juridiquês, né, na minha profissão, que sou advogado e continuo trabalhando na advocacia, existe um economês também. Né? Um economês que são categorias que remetem de um conceito técnico para outro conceito técnico, que não tem nenhuma conexão com a sociedade, não tem nenhuma relação com o mundo real. Então, essa lógica, né, do economês, ela satisfaz a si mesmo, para as coisas continuarem funcionando como estão. Né? Então, na verdade, se perdeu completamente o conceito, o raciocínio da totalidade, o raciocínio da abrangência social, o raciocínio da compreensão da economia como economia social, como economia política, né? Como se a economia fosse um jogo científico de regras fixas e de operações matemáticas. Está aí o que esses caras estão fazendo no mundo. O destino desse projeto só pode dar em guerra, só pode dar em disputa entre as potências por energia, por território, por riquezas, para continuar tocando a barbárie adiante, em última análise. É impressionante quando eles falam em nome do povo, aí, né? Porque a inflação é ruim do povo. E taxa de juros quando você pega crédito pessoal de 40%, 60%, 80% ao ano, como é que pode dizer que é pior, que é melhor para o povão, com o índice de inadimplência que nós temos, com as empresas em recuperação judicial que vão morrer por conta dessas taxas? É impressionante essa ciência que é fora da realidade, é inacreditável, Tasso. O fato é que as mudanças que se operaram nos últimos 30, 40, 50 anos no mundo, né, com essa transmissão de sinais de dados, né, praticamente comutativos, com as operações financeiras e econômicas, né, se realizando quase que em tempo real, de país para país,
com essas conexões, com esses fluxos, né, de capital pirata, de capital legal também, né, do capital financeiro em escala global, isso aí vai ocupando a mente das pessoas. Né? E isso aí precisa gerar uma ciência que a justifique, uma técnica que a coloque em operação. Isso aí exige a extinção da política. Né? Não é de graça que nós tivemos com esse cerco que houve contra o presidente Lula durante todo esse período, uma vocação muito maior que simplesmente a prisão do Lula, que é a extinção da política. Sim. Porque para essas pessoas a política atrapalha. Tudo está resolvido por essas operações lógicas, pelos algoritmos, pelas relações, né, das fórmulas matemáticas que são levadas diretamente para a economia, e o poder político fica esvaziado. Não é de graça que chegue quem chegue no poder, ele tem que fazer algum tipo de composição, fazer algum tipo de relação com esse pessoal para poder sobreviver. Ele é massacrado, né? Massacrado e perde a capacidade de governar. E os grandes. E toda o discurso deles é que precisamos trazer investimentos. As estatais não. O Estado não tem como investir. Daí pegam as estatais, rapelam as estatais. Elas viram empresas privadas que não investem mais em inovação, em tecnologia, que a única função é gerar dividendos. Né? É um suicídio nacional impressionante. Mas você acredita que está começando a cair a ficha aí de muitos setores aí para essa tragédia econômica? Não? Eu acho que tem uma parte da sociedade, inclusive uma parte da chamada classe dominante brasileira, que é cada vez mais diminuta e mais mesquinha, inclusive politicamente, mas um setor está compreendendo que é necessária uma mudança, né? E que essas operações supostamente técnicas de uma visão que vem do Banco Central e, portanto, dos bancos centrais, né, de todo o mundo, são políticas estatais de outros países. Essa que é a verdade. Né? Não existe Estado sem política estatal. Só que nós somos caudatários das políticas estatais dos demais países. Veja, por exemplo, o que fez o presidente Biden recentemente. Ele disse, olha, vou subir os juros, mas daqui a pouco eu vou baixar. Eu estou avisando isso. Quem é que disse isso? Foi o presidente dos Estados Unidos. Ele está desenvolvendo com esse discurso, né, uma mensagem, né, uma narrativa do que vai ser o seu governo e do que vai ser a sua política de juros. Né? Coisa que aqui no Brasil, se alguém dissesse isso, né, a grande imprensa, os grandes comentaristas econômicos aí iriam sacrificar. Esse cara é um populista. Porque eles tratam assim. Né, tudo que vem da soberania popular é populista. Né? Inacreditável. Que contrarie essas regras que vêm do Banco Central. Como se esses jovens operadores, todos eles vêm de bancos, saem do Banco Central e vão para bancos, saem dos cargos financeiros das empresas estatais e vão para bancos também, né? Trabalhar para o capital financeiro como se eles tivessem uma varinha de condão mágica, né? Que pudesse resgatar o país a partir das suas fórmulas matemáticas, da sua idiotia condensada, né? Que a gente é obrigado a escutar todos os dias. Agora é curioso, eu lancei um livro tempos atrás chamado Os Cabeças de Planilha, que eu pego o final do século XIX, com Rui Barbosa mesmo. E um livro fantástico do Manuel Bonfim, foi, para mim, o maior intelectual brasileiro da época, que ele conta a mesma coisa. O Rui Barbosa entra, ele arma todas as operações para beneficiar bancos aliados, bancos ingleses, sócios dele, o conselheiro Mairink, que era sócio dele. Daí, quando a situação encrespa, ele passa o que era um problema do governo e depois passa a ser um problema do país. E daí, segundo o Manuel Bonfim, eles chamam para discussão os financistas, que são os economistas de hoje, que eles estudaram lá fora e sabem o suprassumo da ciência que vai salvar o Brasil para justificar. Ou seja, são 100 anos e tanto aí de submissão a dogmas sem nenhuma relação com a realidade, né? E você vê, como é que você vê o Lula nos 4 anos aí? Como é que você vê mais? Porque o que ele está fazendo hoje é contemporizar porque está numa posição enfraquecida. Como é que você vê uma estratégia de 4 anos? Eu acho que o que resultou, né, de todo esse processo de ascensão do fascismo, do proto-fascismo, em todo o mundo, normalmente aliado, né, das grandes plataformas internacionais, dos grandes, né,
financistas internacionais, é um espaço muito pequeno de manobra, uma margem de manobra muito pequena. Por quê? É como tu disseste, como é que você move, né, a política a partir dos ditames de um Banco Central que é soberano. Em última análise, é esse o jogo que a gente tem que procurar constituir. O que eu estou pensando, né, que o Lula está fazendo? Eu não sei exatamente. O Lula mudou, né, o grupo hegemônico dentro do seu governo, mudou o seu entorno também para um novo período, uma nova época, colocou pessoas mais jovens, que têm essa vantagem, inclusive, de serem mais jovens, mas que não têm uma experiência de governança do Estado Nacional, né? Que é muito diferente de uma governança municipal, de uma governança estadual. Eu posso dizer que já operei e fiz coisas certas e erradas nos dois lugares, né? Isso leva a uma certa insegurança política nas relações com a base. E a base é uma base que a metade dela é uma base fisiológica que apoiaria o Lula, se ele fizer determinadas concessões, como apoiaria o Hitler, o Mussolini, qualquer um, dependendo dos seus interesses. Então, a base praticamente democrática e progressista do Lula, eu acho que chega talvez a 1/3 do Congresso Nacional. Quem sabe não, nem a tudo isso. Então, o que está fazendo o Haddad? Como é que eu estou compreendendo esse movimento Haddad? Né? Que uma pessoa que eu prezo, é meu amigo pessoal e temos uma trajetória política juntos há muitos anos, muitas décadas. Eu acho que o Haddad ele está abrindo um caminho. Ele está fazendo o seguinte, olha aqui, nós temos que dizer que tem uma margem de manobra, né, para tratar da capitalização do Estado brasileiro para fazer investimentos. Nós temos que ter conexões internacionais para isso e temos que cativar uma base majoritária para fazer algumas reformas. Então, este é o arcabouço que eu estou entendendo que é o arcabouço. Ele não é um fim, ele é uma travessia, é um pessac, né? Uma volta por cima para chegar a um determinado ponto de não retorno. E o que seria esse ponto de não retorno? Mostrar que tem uma maioria no Congresso Nacional, seduzir essa maioria para um conjunto de programas que possam fazer uma boa combinação, encontrar um ponto ótimo para uma taxa de juros que vá sendo rebaixada rapidamente, processualmente, mas com certa rapidez, para resgatar a capacidade de investimento do Estado brasileiro e estabelecer relações internacionais num mundo hoje que é multipolar, completamente diferenciado. Então, eu tenho dito aos meus companheiros, quando a gente debate esses assuntos, e também aparecem esses assuntos em entrevista, é o seguinte: não existe mais separação há muito tempo, mas hoje de maneira muito aguda, entre as políticas internas e as relações internacionais. O que tem de melhor hoje do que no século passado? É que as relações internacionais podem ser estabelecidas de forma paralela com os atores internacionais, de maneira a que se possam aproveitar nichos de relacionamento específico com cada um deles. Com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia. Ou seja, buscar nesses parceiros que têm interesses na economia brasileira, né, para aumentar o seu volume de riqueza, inclusive, em pontos de interesse comum que nós possamos articular. E daí fazer uma política em série, né? Uma política em série que pode se comunicar internamente, mas que externamente vai ser em corredores separados, né? Em cada um desses países que tem essa importância. Então, esse é o segundo grande movimento que o governo Lula está fazendo, de maneira articulada com o arcabouço do Haddad. Então, se nós chegarmos, né, a aprovar esse arcabouço e acelerarmos essas relações internacionais de maneira convergente, nós vamos ter, né, um ciclo virtuoso aqui no Brasil e vamos conseguir estabilizar um governo democrático e progressista para retomar o crescimento, a distribuição de renda, né, e reavivar politicamente, inclusive, a própria utopia democrática do Brasil, que está muito desgastada com a tragédia que foi o governo Bolsonaro. Agora, é importante que nessa viagem para a China ficou claro que o Brasil finalmente está negociando aquilo que é concreto, ou seja, transferência de tecnologia, condicionalidades para as empresas de outros países virem para cá. Isso aí mostra uma objetividade que você não tinha antes. Não são meras relações comerciais, é algo muito mais profundo, né?
São, na verdade, projetos estratégicos, né? Projetos que movem capitais no cenário internacional e, ao mesmo tempo, interferem aqui na estrutura de classe da sociedade brasileira. Hoje nós vamos ter daqui para diante não só grandes empresários ou jovens empresários que vão ascendendo na escala social, com relações preferenciais com os Estados Unidos, como também com a União Europeia e muito com a China popular, né? Essas relações é que vão comandar aqui a mobilização de capitais e a acumulação interna. A nossa acumulação interna ela está limitada hoje, né, pela progressão do Brasil como vendedor de commodities. E isso é importante, mas é totalmente insuficiente, inclusive para formar uma ideia de nação. E nós temos um outro ativo estratégico, que é a Amazônia, né? Veja, por exemplo, que quando o Lula voltou dos Estados Unidos, o pessoal aqui começou a criticar o Lula, que o Lula só conseguiu 100 milhões de dólares. Aí o Lula disse, está bem. Foi à China, conseguiu, né, fazer uma série de negociações, de relações políticas e tal. No outro dia os caras já disseram, não, nós vamos dar $1,5 bilhão de dólares. Amazônia. Quer dizer, fez um jogo combinado do ponto de vista político, integrado, mas em corredores separados. E eu acho que é exatamente isso que é a virtude e que deve ser a virtude da nossa política externa, né? Sem deixar, evidentemente, de lembrar um outro aspecto. É que se nós não tivermos uma América do Sul, né, com relações também diversificadas, mas que tem um rumo comum de integração horizontal entre os países, né, da América do Sul, eu não estou falando da América Latina, que é mais complexa, mas da América do Sul em especial, né, nós não vamos ter uma plataforma de lançamento também para aumentar a nossa liderança em escala global. Então, essa viagem que o Lula fez à Argentina, ao Uruguai, as conversações que ele tem tido, eu tenho acompanhado pela imprensa e também tenho trabalhado em grupos, né, de formuladores, grupos de acadêmicos, de ex-presidentes, que nós estamos conversando sobre o que deveria ser, na nossa opinião, né, como fizemos naquela carta aos presidentes, os presidentes anteriores aos presidentes atuais, aquele é um grupo que eu participo, né, que fez uma série de sugestões para uma política de integração na base aqui, sul-americana, que vai reforçar o Brasil como uma liderança internacional.